Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou tentar ser bem direto nesse vídeo para não ser enrolado e sem necessidade. Hoje eu vou falar sobre a minha moto Pop 110. Ela é 2021, certo? Uma moto do ano. E depois de aproximadamente 6 meses de uso, eu vim gravar um vídeo falando a respeito dela, pontos positivos, pontos negativos. Ó, a quilometragem dela aqui, vamos lá ver. São 6.570 km. Bom, sem enrolação, vamos lá. Pontos positivos que eu encontrei. Pera aí, deixa eu ficar. Pontos positivos que eu encontrei sobre ela, que no meu dia a dia me fez muita diferença. Economia. É uma moto muito econômica por ser de baixa cilindrada. Uma moto pouco visada, uma moto que eu não senti dificuldade em referente a roubo, que seja, né, esse tipo de coisa, roubo, furto, assalto. É uma moto que eu já precisei trocar bastante peça nela por alguns imprevistos que me aconteceram. É uma moto que eu notei que as peças dela são relativamente baratas. Não são tão baratas, mas por ser moto de entrada ela tem um preço bem camarada. Então, pontos positivos: preço de peças é mais acessível, economia. É uma moto muito econômica, faz entre seus 45 a 50 por litro. Olha, quando acende a luz da reserva, dá pra você rodar ainda mais uns 2 dias, dependendo de onde você for. É uma moto que não vai te deixar na mão, não vai te fazer ficar no aperto. É uma moto, além de ser econômica, ela tem um bom torque, por ser de baixa cilindrada. Por ela ter só 110 cilindradas, ela tem um bom desempenho. Eu subi a serra, para quem conhece, do centro de São Paulo, cidade de São Paulo, né, tal, Guarulhos, Santana, sentido a Cantareira, que é onde eu moro, né, um pouco mais pra cá, sentido Atibaia. E eu notei que eu subi engarupado com o meu cunhado, 85 quilos dele, 65 mil mais ou menos, o limite dela, que é 150, e ela conseguiu subir, tudo a 80 por hora. Então é uma moto que ela sim, ela supre a necessidade. Eu sozinho, ela sobe tudo a 100 por hora. Então, se você for sozinho ou se você não utilizar muito com a carga limite dela, você não vai passar necessidade, você não vai passar aperto e vai continuar tendo economia. Aqui vai um outro ponto que ele é negativo e também positivo ao mesmo tempo. Ele é uma moto muito leve. É bom porque se você precisar transportar ela empurrando, se você precisar guardar em algum cantinho mais apertado, você consegue sem precisar ter toda a dificuldade de uma moto alta. Ou seja, com poucas manobras você consegue alterar o curso dela. Ó, vou mostrar pra vocês como ela é levinha. Ela é bem de boa. Então se você precisar fazer de repente alguma manobra mais apertada, mais difícil, ela não vai te deixar no aperreio, por ser uma moto bem leve. Agora, isso também é algo ruim. Por ser uma moto muito leve, ela acaba trazendo a dificuldade de que é mais perigoso para cair. Além de ser mais perigoso para cair, você tem que ter um pouco mais de domínio, porque uma moto pesada ela cola no chão. Uma moto leve igual essa, ela pode te derrubar. Por ser uma moto muito leve, ela pode não só te derrubar, como acabar escorregando mais fácil. E tem essas partes negativas. Agora, já entrando para os pontos negativos, a gente começa com o fato dela ser muito leve, que já é um ponto de certa forma negativo. Outro ponto negativo, ela é muito baixa. Vou colocar ela para vocês darem uma olhada. Ela é uma moto muito baixinha. Certo? Sendo assim, se você morar em cidade onde tem estrada de terra, não aconselharia ela, porque ela vai sofrer, ela vai ter dificuldade. O fim de curso da suspensão dela é muito pequeno e vai acabar com a moto, não vai ter um bom uso. Aí eu já te aconselharia a pesquisar por outras motos, outras opções, até mesmo usada, semi-nova, que sairia mais em conta. Já se você mora em lugar de asfalto, que nem eu mesmo, onde eu moro é quase 100% asfalto, só realmente tem algumas exceções. E mesmo assim, quando eu entro nessas exceções, é bem devagar, é sem pressa, é com toda a delicadeza, porque eu sei que ela não é feita para andar na terra.
bom? Ela é bem lisa na terra, ela para terra não é aconselhável. Outro ponto negativo dela é o fato dela ser de baixa potência. Se você estiver esperando uma resposta boa dela em velocidade final, você não vai conseguir. Eu consegui dar no máximo nela, o ponteiro só mostra até 110, e eu acredito que eu tenha dado no máximo 120 e disso não passa, certo? Então se você quer uma moto que tenha mais desempenho, mais desenvolvimento no final de velocidade, com ela você não vai conseguir, já tem que ser outra moto, certo? Mas para você que mora dentro de cidade, que raramente pega a rodovia, é excelente. Em baixas velocidades ela tem uma boa arrancada, uma boa saída, ela não vai te dar dor de cabeça, ela vai te responder muito bem, e ela é uma moto muito delicada, uma moto muito tranquila, uma moto que não vai te dar outro BO. Por ser um sistema de scooter, por ser um motor deitado, a chance de você travar um motor desse, se você der algum problema por falta de óleo, é muito difícil. Eu vou fazer uns takezinhos dela enquanto eu vou falando com vocês. Pô, ela é uma moto muito baixinha, então se você de repente morar em estrada de terra, você vai passar dificuldade, tá vendo? O freio combinado eu não desativei e achei ele muito acessível, ele muito bom, certo? Mas vai cada gosto, né? Eu ando engarupado, certo? E subo para trabalhar todo dia com 2 pessoas, pego a rodovia, não sinto dificuldade, 80, 90 por hora. É uma motinha muito bonitinha, muito simples e que supre a necessidade pelo valor dela. Uma moto que está custando aí os seus 9 mil, zero, né? Entre 9 mil, entre 8 e 10 mil, com tudo já, com emplacamento, com a documentação. Ó, o que eu falei pra vocês, o problema é o fim de curso de suspensão, ele é muito pequeno, então vocês têm que parar para pensar nisso. Se vocês for pegar a estrada de terra, ela vai sofrer, certo? Agora se for só asfalto, vai tranquilo. O aro dela é menor, sendo assim, certo? Menor do que com uma CG, por exemplo. Sendo assim, ela é um pouco mais dura. Conforto com ela vocês não podem contar. Moto para viagem ela não é, dá para viajar, mas não é confortável. Não é uma moto que vocês viajariam com tranquilidade, certo? Fora isso, é uma moto muito boa. O motorzinho dela é 110, ou como fala, né? 109 cilindradas, 109 acho que ponto 1, muito robustinho. E ó, o BO que eu tive nela foi a fiação, que o cachorro acabou comendo. Pra vocês terem uma ideia, tive que trocar todo o chicote dela e eu gastei o valor de R$ 1.200 na concessionária da Honda da minha região. Então vocês já conseguem ter uma base de preço através disso, certo? Para os finalmente encerrar o vídeo, falei que ia ser rápido e já tô demorando. É uma moto muito boa para cidade, muito boa para entrega, muito boa para trampo, que não exija garupa, que ela vai sofrer mais com garupa se você for trampar com garupa, e dependendo do peso dele, obviamente. E andar em estrada de terra, outra dificuldade. Agora, economia é com ela mesma. A economia, ela não vai te dar dor de cabeça, ela não vai te deixar na mão. Fora que ela não é visada. As chances de um roubo de uma CG por uma Pop é muito difícil, uma Pop ser roubada, certo? Até mesmo porque é uma moto de entrada, é uma moto que não é tão visada. E é uma moto que para correria do dia a dia, ela vai tranquilamente. Eu rodei mais ou menos uns 80 km com ela, gastando aproximadamente R$10 de gasolina. Vocês conseguem entender. A gasolina na minha região está entre 6,15 a 6,25, mais ou menos ali. Vocês conseguem ter uma base, certo? É uma motinha maravilhosa. Lembrando que essa viagemzinha que eu fiz de 80 km, 40 ida e 40 volta mais ou menos, foi engarupado, certo? E ela não deixou a desejar. É uma motinha que ela realmente ajuda muito. E finalmente é isso. Se você for pegar uma Pop, pensa nesses detalhes. Eu vou andar engarupado? Se eu for andar engarupado, por muitas vezes, pegar a estrada de terra é melhor pegar outra moto. Ah, não vou andar engarupado só pouca quilometragem, 3, 4 km, beleza. Ah, eu vou andar sozinho, só asfalto, só dentro da cidade, é a melhor moto que existe, certo? Se você tiver a mão leve, ela faz mais do que 50 por litro. Só que outra coisa é o conforto. Ela não tem tanto conforto quanto uma CG, uma Bros, uma Crosser e assim vai mais. E para os finalmente é isso. É uma moto maravilhosa. Eu não me arrependo desses 6 meses. Só que eu ando só em asfalto. E não desejo uma moto para potência. Desejo uma moto para economia de dinheiro realmente, porque a gasolina está muito cara.
Fora isso, é uma moto maravilhosa, sensacional. E para vocês usarem como base, o tanque dela tem 4,2 litros. Eu consegui encher o tanque e andar aproximadamente 120 km até a luz da reserva acender. A luz da reserva acende, tem mais 1 litro. Eu provavelmente iria conseguir andar mais uns 40, 50 km e iria para 160, 170 km rodado, com um tanque cheio, certo? 170 km. Ou seja, isso que eu peguei Fernão Dias, que eu peguei BR e estava com velocidades superiores a 80 por hora. Eu mantive, como eu estava sozinho, ela manteve toda a viagem acima de 90 por hora, certo? Sem demais, é isso, é uma moto maravilhosa. Se tiver alguma dúvida pode comentar aí, beleza?